E tem uma questão que eu acho muito importante, por exemplo, que são as campanhas políticas, a campanha eleitoral na televisão. Muitas vezes denúncias de jornal são a matéria-prima principal de programa eleitoral, de jornal impresso, dá muita credibilidade. Então um jornal, ele faz uma matéria muito duvidosa sobre uma determinada liderança política, ideológica, quando chega na campanha, seus opositores mostram aquela manchete ali, aquela manchete ali circula o estado inteiro como uma verdade aos olhos de quem vê. E essas pessoas que consomem essa informação, elas não têm condição, elas não têm esse esclarecimento ideológico, não sabe. Deu na reportagem, o povo fala assim, deu na reportagem, se deu na reportagem, a verdade saiu no jornal. Mas isso que é a democracia, gente. A gente tem que ter essa liberdade de comunicação e, ao mesmo tempo, tem que ter o amparo do direito de resposta. E aí vem a imediatidade da resposta do prejudicado. Eu vou inverter esse foco agora. Nós já fazemos isso, viu, na nova lei de imprensa democrática. Vamos inverter a questão agora. Vou falar de omissão. Eu estava assistindo um jogo de futebol nesse final de semana, e aí já é uma questão onde a violência era uma notícia, mas não sabíamos o que ia acontecer, e um certo cidadão invadiu um campo de futebol para agredir o assistente do árbitro. No momento em que ele se dirigiu para o assistente, a TV cortou a imagem e colocou o banco de reservas de um dos times que estava jogando em primeiro plano, e ficaram os telespectadores que estavam acompanhando aquela transmissão curiosos para saber o que ia acontecer no foco central da ação. E não aconteceu. Quer dizer, esse é um caso que deve ter um interesse, lógico, todos imaginamos que tenha, e não mostrar esse tipo de coisa, e que deve estar associado a interesses muito maiores. Mas a omissão também não pode, aí Rui, ser uma questão que prejudica o jornalismo, você ter diante de si um fato, e eu tive na minha profissão de jornalista casos, não aqui nessa emissora, mas em outros locais que eu trabalhei, de ver a editoria omitindo. Nunca ouvi falar em mudar fatos, mas já ouvi falar em omitir fatos. Quer dizer, é uma prática comum, isso não pode ser pego pela lei, não tem um braço da lei que chegue até lá. Que se modernize diante da situação. De vocês não tem nada que regulamente isso. Existe o crime por omissão, é legislação penal, crime. E pode ser associado à prática do jornalismo? Não. Não tem como. Não. São coisas distintas. Há crime por omissão, mas não há um crime por omissão na área específica. Mas a gente não vai lutar pelo Código Penal e pela Constituição? Tá, mas não especificamente em relação a essas ações. Há o direito à comunicação, há a liberdade de comunicação, mas ninguém é obrigado a fotografar, a filmar, a levar determinada informação. É uma coisa extremamente desrespeitosa. Você está acompanhando uma ação, ela se dirige para um desfecho e você é privado daquilo, quer dizer, você não tem... Um exemplo, Robson, disso muito comum são as coberturas dos carnavais que a gente tem como um serviço de jornalismo, quando na verdade são transmissão de shows. A gente tem transmissões de shows no carnaval e não transmissão do carnaval. Se tem uma briga, pode estar a maior estrela da axé entre elas aí, não vamos entrar no mérito quem é a maior, a sub e a menor. Mas esteja quem estiver cantando em cima de um trio, se tiver um assassinato, uma chacina, o que for, nas imediações daquele trio, imediatamente a emissora, seja qual for, corta essa imagem e bota para o outro polo. Me desculpe, aí eu volto aqui para o bloco anterior. Esses mesmos programas que nós estávamos nos reportando, estão fazendo desse tipo de... Não, mas essa não é a transmissão do carnaval, estou falando da transmissão. Eu sei, mas eu particularmente eu já vi em determinados programas, esse tipo de programa mostrar essa violência que acontece nos carnavais. Então, veja você que a democracia é a liberdade de expressão. Violência para vulgarizar isso. Outra coisa é você estar acompanhando algo e de repente você ser privado daquela informação de uma transmissão ao vivo. Isso é falta de presteza do jornalismo. Cadê a informação pública, não é? Agora a gente brinca muito assim, tem uma piada que fala que o cara chegou novo em uma redação, todo assim, recém-formado na redação, aí o editor disse assim, escreva sobre Jesus Cristo. Aí ele olhou pro cara e falou assim, bem sério, contra ou a favor? Eu estou chegando agora, não sei do que se trata, não é? Então o posicionamento do jornalista diante da notícia e diante da matéria vai muito do caráter dele, do que é realmente notícia. A população não sabe o que aconteceu. Ele tá dizendo assim,
Existiu podia não ser um ato de violência, podia ser uma outra coisa. Podia ser uma outra coisa. Manipulação da informação. Manipulação da O que é manipulação da informação? É você esconder uma informação que não haja interesse em que se mostrem cenas de violência nos estádios brasileiros. Suponhamos que porque vai ter aqui uma Copa de 2014 vai prejudicar o Brasil e as emissoras fecharam que não vão mostrar. Eu lhe dou um contraponto. E aí, pessoas que passam a gerar matérias justamente para poder acabar com aquela imagem. Ou seja, nós vamos ser privados, inclusive, tomar providências enquanto sociedade. Existem as duas formas, coisas que nós não podemos saber porque não vão ser mostradas. Não tem como saber. Entendeu? Entendeu? É diferente. Tem um escândalo no Paraná que, assim, essas fotografias digitais. Isso saiu, Malu, em todos os jornais, todas as escolas debateram isso. Um jornal de oposição ao governador do Paraná foi lá em Foz do Iguaçu, aí o governador, o Riquião, estava em pé, o governador, o Riquião, estava em pé, tiraram o Riquião da foto, ficou um buraco na foto. Limpou com Photoshop. Limpou com Photoshop. Quer dizer, era um escândalo do escândalo da manipulação da informação. Você manipula uma fotografia de acordo com os seus interesses. E isso é antiético, a gente não está aqui para poder concordar com isso. Nós queremos que a informação seja colocada em um grau de equilíbrio, em respeito à pessoa humana. É um absurdo não se respeitar a informação como ela é. Agora, você não pode usar essa informação, nem essas imagens, para estar desrespeitando o outro como ser humano. Malu, a questão é do bombardeio da imprensa. A gente tem revistas, as nossas revistas, vamos falar das revistas um pouquinho, a gente falou jornal, televisão, rádio. Essas são as revistas de circulação nacional são especialistas em bombardeios orquestrados e repetidos, quer dizer, não é um ataque só. Então, determinada vítima, entre aspas, que nem sempre é tão vítima assim, pode até ser que não seja, mas determinados focos, determinadas pessoas são escolhidas e durante semanas elas são bombardeadas com informações verdadeiras, falsas, suposições e tal, opiniões editoriais e tudo, como se fosse uma campanha contra aquele indivíduo que não foi nem às vezes a um fórum judicial. Não é? Sim, aí a gente vem com essa questão. A classe média, por exemplo, a maior revista brasileira que todo mundo sabe qual é, tem como linha editorial sistemática, perceptível para a gente que tem uma formação em jornalismo, que sabe o que é jornalismo de tese. O que é jornalismo de tese? Eu vou provar, eu vou desmoralizar esse sujeito. Exatamente. Aí todos os dias eu venho com tese, seja verdade ou não, mas o tempo inteiro eu estou ali. Por quê? Porque, inclusive, o custo processual, se acionado na justiça, é menor do que a venda e a tiragem e a repercussão daquilo ali. Então se faz uma contabilidade. Vítima, né? Se faz uma contabilidade e a gente vai nessa questão. Ah, mas o leitor dessa revista que tem assinatura é uma classe média Mas isso, do ponto de vista socioeconômico, cultural e ideológico, ela quer ser uma burguesia letrada que diz que assina uma revista, vê uma fotinha e concorda com o que a revista diz e não pensa por si. Ela não vai construir. E a gente está no Brasil, em relação às revistas, um pouco assim, né? Preto é preto, branco é branco e literalmente a mulata não é tal, porque meio de campo está difícil de ter. Porque a gente tem as revistas com interesses muito definidos. Eu sou a favor, eu sou contra. E o contraditório cada vez mais desaparece aí. Se você pegar as duas principais revistas em termos de tendência político-partidária, você vê isso. Se você ler as duas, talvez você consiga, se fizer muito exercício mental, ter um pouquinho de informação, porque as duas são tendenciosas. Essa questão passa, Robson, pelo judiciário. Seja pelo volume de demandas, seja pelo valor das indenizações. Você veja que as grandes clientes do judiciário são grandes empresas de telefonia, de água, são os grandes conglomerados. E na legislação específica de imprensa, realmente as empresas elas optam pelo volume pequeno de processos. E as indenizações hoje, quando são vultuosas, a própria imprensa diz que as pessoas estão querendo se enriquecer ilicitamente. Quando, na verdade, eu acho que é o único protetor, é o único amparo que tem para a sociedade é as indenizações serem severas, sim. Porque aí os órgãos de imprensa vão efetivamente parar para refletir. Ou então, o que eu tenho percebido na prática, são os veículos